E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Eu estou numa boa. Não sei a galera ao outro lado. Medei pau ontem no Atlético de Medellín. Venha com a gente, meu amigo, que o negócio é doido, viu? O negócio é maluco. É um jogo atrás do outro e domingo já vem. Já vem o Palmeiras. Segure o Vitória, vai enfrentar o Grêmio. Quem não aguentar porrada que se deite. Venha comigo. E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Uma ótima sexta-feira para todos. Olha, eu não conhecia, a gente ouve falar, mas é diferente de você acompanhar um campeonato brasileiro ou você acompanhar uma Libertadores, né? Assim, eu sempre fui fã do meu futebol. É Bahia, eu acompanho os outros lá muito pouco. Mas quando chega uma oportunidade dessa, que a gente tem agora de disputar uma Libertadores, a gente passa a conhecer os times que vão jogar com o nosso time, não é isso? Aquele time do Atlético, ele é muito bom. É um time muito bom, aquele time do Atlético de Medellín. Há quem diga que ele foi campeão da Colômbia. Quer dizer que é um time muito bom, e há quem diga também que teve jogadores que não puderam participar no dia de ontem, que são melhores do que aqueles que aí estavam, melhores não, mas que se tivesse em campo, teria dado mais dificuldade. Mas vamos aqui dizer, eu sou um crítico, né, de Rogério Ceni, não vou deixar de não ser, mas vou dizer que às vezes você tem que ser inteligente. Olha, eu falei aqui no dia de ontem e disse assim, eu começaria com Edemir, Lúcio Rodrigues e Eric Pulga. Lembra que eu falei isso aqui? Que eu tirava alguém de meio? Lembra que eu sempre falo aqui que a melhor defesa é um bom ataque? Sempre falo isso. Com quem é que Lúcio se dá melhor? Com quem é que Lúcio no ataque se dá melhor? Ele jogando ao lado de ninguém ali, do lado direito? Ou quando ele tem Ademir? Então, partindo desse princípio, não é eu que digo, não é eu que gosto, é o desempenho do nosso ataque. Com Lúcio e Ademir, ele se apresenta melhor. Confere? Essa é a minha avaliação. Eu sempre gosto de falar que dentro de casa eu tenho que ir para cima. Para não dar a entender o adversário que eu sou covarde até dentro de casa. Mas eu percebi também no dia de ontem, e por algumas vezes, não sei se vocês perceberam, mas às vezes a gente não percebe, mas eu como faço um papel aqui, aí eu tenho que ser perceptivo a algumas coisas que acontecem dentro de campo. Em determinado momento, 2 ou 3 jogadores do Bahia iam para tentar evitar a saída de bola rápida do time do Nacional. E eu percebia que entre esses jogadores que iam lá, os outros jogadores do Bahia estavam do meio campo para trás. Isso me dá um indicativo, e algumas vezes foi assim, né? Isso me dá um indicativo que o time do Bahia está um pouco cansado. Esse é meu pensamento. Que o time do Bahia está um pouco cansado. Normalmente, quem conhece o Bahia, ou um time que está querendo pressionar o adversário, evidentemente, o Bahia fez isso no dia de ontem, que eu vou falar aqui agora. Marca a saída e o seu time ocupa até o meio de campo. Ali é. Principalmente quando os seus jogadores estão com a bola no pé pressionando. E tem momento no jogo que dá a entender que o gol está para sair. E o time está pressionando, sufocando o adversário, sufocando o adversário, sufocando o adversário. Tem hora também que você recua. Por um todo. Você espera o time adversário do meio de campo para trás. Para dar aquela respirada, para dar aquela aliviada no pulmão. Mas quando acontece você botar 2 ou 3 jogadores para evitar a saída da bola do time adversário, para ele não sair jogando com facilidade, e você conta lá, do meio de campo para trás, para esse time adversário, você conta
10 jogadores, 8 jogadores, 9 jogadores, e lá você só tem um ou dois do seu time para segurar a saída da bola, e a distância desse time para o seu time cá do meio de campo para trás, dá a entender que esse time está cansado. E eu percebi, no dia de ontem, o time do Bahia desgastado. E há fatores dentro de campo que faz com que a gente entenda isso. É aquela vibração que acontece independente de um gol ter acontecido. Vê aquele gol do Bahia contra o Ceará, quando Everton Ribeiro fez. Foi o que aconteceu com o time do Bahia, um todo. É uma vibração, a gente percebe isso, que vibraram por aquele gol, tiraram um descarrego das costas, porque estava sem ganhar, e a torcida cobrando, e viu o jogo de ontem como aconteceu. E tem jogos que você percebe no jogador, na disputa da bola, independente se o jogo começou ali, ou se está para encerrar, ou se está ganhando, ou se está perdendo, você vê no semblante do jogador, na disputa da bola, aquela raça ao disputar. Eu vou citar aqui um exemplo de um jogador que tinha essa fibra independente de qualquer coisa. Sabe quem era? Dunga, da seleção brasileira. Ele disputava uma bola com aquela raça aí. Ele transmitia isso para os colegas dentro de campo e jogava essa contagiação lá para a torcida. Lembra de Dunga? Era assim que era ele, né? O lance que ele ia, ele fazia assim. Era? Então ele mostrava para a torcida e para os seus colegas que ele estava vibrando o tempo todo. E isso traz uma transformação para o atleta que está um pouco desanimado, um pouco cansado, mas quando vê nele aquilo, diz: rapaz, eu estou aqui, não tem jeito, eu tenho que dar de mim o máximo. Então, o Bahia venceu no dia de ontem, assumiu a liderança do grupo com 7 pontos e vai pegar o Nacional aqui dentro e torcer. A gente vai torcer para que o Bahia dê mais um pau, continue no topo, porque nós vamos sair para fazer 2 jogos lá fora e o último jogo é com o Internacional lá. Tá certo? Então nós vamos pegar o Atlético aqui dentro e vamos sair para enfrentar esse Atlético de Medellín. Muito bom esse time. Porte físico, toca a bola rápido, sabe sair jogando, sabe entrar na área, sabe dar os passes. E em determinado momento do jogo, ele equilibrou. E em determinado momento do jogo, ele foi melhor do que o Bahia. Mas o fator psicológico dentro de casa, a sua torcida, fez com que, para esse belo time do Nacional, o Bahia saísse com o triunfo. Então, eu digo aqui, o Rogério Ceni precisa urgentemente dar a oportunidade para que outros jogadores se destaquem. Certo? O David Duarte, que passou o tempo todo lá no banco de reserva, voltou, vamos dizer assim, bem, porque a zaga do Bahia mudou, que era Canive e Gabriel Xavier, passou a ser David Duarte e Mingo. Mas Canu vai ficar um tempo afastado, Gabriel Xavier, espero que retorne logo, porque nós precisamos ter 2 times nessas competições. Eu sempre digo, eu gosto do Campeonato Brasileiro porque é quem me rebaixa, que me faz a molequeira aqui dentro de casa, né? E vejo a Libertadores como, para mim, em termos de opção de campeonato, vem a Libertadores. Tem uma influência financeira grande, a Libertadores sim. Mas eu vou pelo Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Eu faço essa minha classificação, pode não ser a sua classificação, pela ordem de prioridade.
E o Bahia tem, sim, que utilizar rapidamente jogadores para dar oportunidade, porque a maratona não vai ser fácil. E eu já começo a perceber no campeonato que se o Bahia não abrir os olhos, se Rogério Ceni não começar a abrir os olhos, vai ter sérios problemas. E ele teve essa oportunidade o ano passado. Ele teve jogadores para fazer essa utilização e não dar essa carga hoje que está dando a todos os jogadores do Bahia que permaneceram. Tá certo? E esse time começou, desde o ano passado, a sentir no peso, nas costas, tudo isso. A gente tem divisão de base. É claro, evidente, não pode ser a solução do problema. Ele não pode entrar para solucionar o problema. Mas é um risco que nós corremos de colocar todos para jogarem em determinados jogos, que assim puder, para dar o descanso a esses atletas. Porque a maratona vai ser difícil. O Bahia vai enfrentar o Palmeiras. E aí o que é que acontece? O Bahia vai enfrentar o Palmeiras dentro de casa. O Palmeiras já é um adversário complicado. É um dos melhores times do futebol brasileiro. E o Bahia vem de uma sequência de jogos. Então vai ter que ter realmente habilidade para lidar com isso. E o Bahia tem 16 jogos dentro de casa. Tem hora que você tem que abrir mão dos anéis, como eu tenho 2, né? Aqui do lado do outro, para salvar os dedos. E aonde está salvar os dedos? Fica a critério de Rogério Ceni e o jogador achar o que é importante. Sabemos que nós vamos ter desgaste e muito desgaste. Mas foi isso que a gente procurou ano passado, né? Nós queríamos ficar na Libertadores, não é isso? Então, não tem que reclamar de nada. Que venha o Palmeiras, essa página virou, o Bahia é o líder do campeonato da Libertadores na sua chave, com 7 pontos, vai enfrentar o Nacional e vamos botar 10 pontos. E deixa lá o que é que vai acontecer. Até lá, ainda temos Campeonato Brasileiro. Então, domingo, eu vou trazer aqui, né, como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro, como é que está os jogos que vão acontecer. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Não. Vamos lá, Lúcio. Você não trouxe para aqui? Traga agora, cabra. Que porra é essa? Tá querendo escolher, vai. Então, eu vou trazer para aqui. Jogos de sábado são 5 jogos. Internacional vai enfrentar o Juventude, o Mirassol. Isso são jogos de sábado, que é amanhã. Mirassol e Atlético Mineiro, Ceará e São Paulo, Sport e Fortaleza, tudo amanhã. Botafogo e Fluminense, amanhã. Já no domingo, Flamengo e Corinthians, Vitória e Grêmio. Aqui a gente faz uma parábola. Certo? O torcedor do Vitória eu digo que eu conheço bate-papo com meus companheiros torcedores do Vitória, e eles são, não vou dizer unânime, né? Não é unanimidade, mas eles dizem, rapaz, se a gente conseguir nesse campeonato não ser rebaixado, é um grande negócio, porque as contratações que poderiam a gente pensar de vir não vem, porque não se tem dinheiro, e temos que encarar as competições que aí estão. O que eu quero dizer é que o técnico do Vitória, Thiago Carpini, ele tem um plantel, qual ele diz, e é unânime, um plantel limitado, e dentro dessas limitações dele, ele tenta tirar o máximo que puder. No caso do Bahia, nós temos 4 competições disputando. O Vitória não tem essas 4 competições disputando, né? Me parece que o Vitória saiu de um aí. Aí o que é que acontece? Isso desgasta menos. E isso, lá na frente, pode ter um efeito grande. Times que vão se desgastar mais, como o Bahia, time como o Vitória, que pode se desgastar menos, competição a menos,
E isso lá na frente no campeonato pode dar um combustível melhor. Então o Vitória tem as suas limitações. Quando abrir a janela, tem que se ter dinheiro para contratar. O que tem dentro de casa no Brasil, na segunda janela, quando abrir, é muito pouco. Porque se ele fosse bom, esse jogador estaria nos seus clubes. Vai ficar esses atletas à disposição para um Vitória, para um qualquer que queira contratar. Às vezes, jogadores que não estão dando certo por lá pelo Sul e vêm para cá. A não ser que vá buscar lá fora. Mas esse, a não ser que vá buscar lá fora, é claro, evidente, se o cara lá estivesse despontando, estivesse bem, não viria para aqui. Então, quando o campeonato está no segundo semestre, que é a segunda janela que vai abrir lá na frente, evidentemente são jogadores que não estão mais sendo titulares da sua equipe, porque aqueles que estão sendo titulares da sua equipe não saem mais dos clubes, porque está caminhando para o segundo semestre. Se aquele jogador se encaixou, não tira mais. Então, aquele que não me interessa mais, eu mando embora, eu estou aí à disposição para emprestar. Entendeu? E depois tem Palmeiras e Bahia, que é no domingo, às 18h30, o Vitória às 16h30, né? Às 18h30 também, o Vitória às 18h30, eu pensei que era às 16h30. O Bahia que vai enfrentar o Palmeiras, um adversário dificílimo, por natureza já é difícil. O Bahia está desgastado, mas não estou dando isso aqui como justificativa, nem pensar, né? E nem vou para lá perdido. Tem um ditado que diz assim, eu digo assim sempre, não existe vencedor antes do jogo começar. Tá certo? Ninguém se considere vencedor antes do jogo começar. E nenhum time se considere perdedor antes que o juiz apite. Final do jogo. Então, vem Cruzeiro depois, né? Cruzeiro enfrenta o Vasco e o Santos, o Bragantino, às 20h30 de domingo. Então, vamos esperar o que é que vai acontecer. Nós somos o líder da Libertadores, mas na classificação do campeonato geral, que é o brasileiro, nós estamos em 13º colocado. Em 13º colocado. São muitas competições e o Bahia tem que ter plantel para isso. Para poder evitar o máximo que tiver de desgaste. Tivemos isso com uma folga boa ano passado, mas o seu Rogério Ceni insistia repetidamente em improvisar jogadores que ele queria que jogasse, mas não colocava outros para dar minutagem, dar mais tempo. E uma outra observação. Volto a falar. Eu, se fosse Rogério Ceni, que já teve a oportunidade de botar Lúcio e Ademir, hoje tem Luciano, né, o Eric Pulga, é um ataque fulminante em determinados jogos para a gente liquidar a partida logo nos primeiros minutos. Essa é a minha sugestão. Ele vai jogar com 4-3-3. Mas se você pegar esses jogadores, Ademir e Eric Pulga, esses dois jogadores voltam. Porque eles precisam ter, olha, homem a homem. Eles querem ter espaço livre. Mano a mano. Deixe com eles que eles vão levar essa porra lá pra frente. Ele vai puxar o time pra cima. Um abraço a todos vocês. Tá certo? Somos o líder. Quem não gostar, meu amigo, não posso fazer nada. Tá certo? Como diz o ditado, segue o líder. Não, meu amigo Renan, ele fala assim, siga o líder. Venha comigo, galera. É só um bate-papo. Não se estresse comigo, não.